Bom, hoje eu vou gravar a palavra do Grupo Amar do mês de julho e o tema da palavra que o Espírito Santo me deu foi coragem. E o primeiro versículo é Atos dos Apóstolos 9:31. B, é metade, começa na metade dele. E diz: a igreja se edificava e era encorajada pelo Espírito Santo. Ela crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós somos a igreja. Nós somos o corpo, nós somos a igreja e nós somos encorajados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós e ele nos encoraja diariamente. A mensagem do Senhor para essa manhã, ele falou para mim em Josué 1:8. Ele falou: não deixe de falar dessas palavras do livro da lei, medita nelas de noite, para que se cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não foi eu que te ordenei? Ser forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Então, o que está escrito na palavra? Para você não parar de falar a palavra e de meditar nela dia e noite, até que tudo se cumpra fielmente, tudo que está escrito se cumpra. Ou seja, tudo que está escrito na palavra é para se cumprir na nossa vida. Tem que se cumprir na nossa vida. E quando isso vai acontecer? Se a gente falar essa palavra e meditar nela dia e noite. Tudo que o Senhor escreveu vai se cumprir. E disse, a palavra de Deus disse para Josué, olha o que ele disse: eu não te ordenei? Ser forte e corajoso. Então, ser forte e corajoso não foi uma opção, foi uma ordem. Ser forte e corajoso. E quem nos ajuda nesse momento? O Espírito Santo dentro de nós nos ensina todas as coisas. Ele nos encoraja. Timóteo, ele pastoreava a igreja de Éfeso e começou uma grande perseguição naquela época sobre as igrejas. Paulo estava preso. Mas olha o que Paulo mandava para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor e olha o que Paulo dizia para ele. Paulo dizia, 2 Timóteo 1:6, por essa razão eu te demonstro que reavives o dom de Deus que há em ti. Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Paulo dizia para ele. E 2 Timóteo 1:7, olha o que Paulo continuava dizendo. Deus não te deu espírito de medo, Timóteo, mas de poder, amor e equilíbrio. E Paulo continuava em 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado, a tempo fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje, com paciência e ensino. E ele continuou, tu, pois, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esse versículo que eu li agora é 2 Timóteo 2:1. Fortifica-se na graça que há em Cristo. Então, eu não me fortaleço, mas eu não tenho força, mas não é na sua força. É na força dele. A gente se fortalece nele, na força de Cristo, no Espírito Santo que é em nós. Eu procurei a tradução de coragem no Google e disse: coragem é a capacidade de superar o medo, de enfrentar desafios, é uma ação diante de perigos, diante de situações desafiadoras. Coragem é você resistir ao medo. Enquanto o medo paralisa, a coragem nos movimenta, nos coloca para frente. Na Bíblia está associado com fé e confiança em Deus. Mas o versículo que mais falou comigo foi esse Colossenses 2:2-3. O que está escrito nesse Colossenses? Está escrito, olha o que Paulo falou. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem. E eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. E esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Então, o que Paulo falou? Eu trabalho para que o coração dele se encha de coragem. Então, Paulo trabalhava, o que ele fazia, de pregar o evangelho, era para o coração das pessoas se enchesse de coragem e fossem enriquecidos de segurança, que essa segurança é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus, que é Cristo. Quando a gente compreende Cristo, e a gente sabe que Cristo é o verbo, porque o verbo se fez carne. Então, a gente sabe que a palavra de Deus, o próprio Jesus, porque ele era o verbo e se fez carne, ele é a própria palavra que se fez carne. Então, muitas vezes a gente, poxa, se Jesus estivesse do meu lado agora, mas ele está. A palavra de Deus tem o mesmo poder da presença de Jesus Cristo. E aí eu quero dizer, que diz aqui, então disse, a compreensão, a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus, que é Cristo. Essa chave que é Cristo abre todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Então, através de Cristo, a gente consegue segurança, entender essa força que vem do Senhor. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia fala, no Salmo 91:4, que ele te cobrirá com tuas penas e debaixo das suas asas você estará seguro, porque a sua verdade é pavês e escudo. Então, o que eu quero te dizer, a verdade
é pavês e escudo, a verdade é proteção. Só que tem um versículo, João 17 diz, santifica-se na verdade, a tua palavra é a verdade. Então no versículo 91:4, no Salmo 91:4 diz que a verdade é pavês e escudo, a verdade é proteção. A verdade é proteção. E o versículo João 17 diz, a tua palavra é a verdade. Então a verdade nos protege, a palavra nos protege. E continua, conhecerão a verdade e a verdade vai te libertar do medo, vai te libertar da falta de coragem. Hebreus 11:3 diz que o universo foi formado pela palavra de Deus. E Hebreus 1:3 diz, ele sustenta todas as coisas pela palavra. Ou seja, olha o poder dessa palavra. Essa palavra é o próprio Cristo, essa palavra é segurança, essa palavra é proteção, o universo foi formado pela palavra, ele sustenta todas as coisas pela palavra. O verbo se fez carne, a palavra é o próprio Cristo. E a Bíblia nos orienta em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer. Não adianta, eu conheço, já li o Salmo 91, é conhecer e prosseguir em conhecer. E olha aqui, que diz em Provérbios 35, a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. A palavra é escudo. O Senhor Deus, diz Salmo 71:11, ó Senhor Deus, tu és minha segurança. Provérbios 4 diz, 20-22 diz, filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o seu ouvido. Não deixe de apartar de ti, dos teus olhos, guarda no íntimo do seu coração, porque elas são vida para que o acha e saúde para o corpo. Então, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, escuta. Não tire da frente dos seus olhos, porque guarda elas no coração, porque elas são vida e são saúde. Elas são vida, a palavra é vida e saúde. A palavra criou o mundo, a palavra segura todas as coisas. Diz em Levítico 26, eu vou ler o versículo 3 e o final do 5. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprires, comereis vosso pão e ficareis fartos, e habitareis seguros na terra. Ou seja, se a gente lê a palavra, meditar na palavra, falar a palavra, nós estamos seguros, nós estaremos fartos, nós habitaremos seguros nessa terra. A palavra é proteção, a palavra é escudo. E continuando, olha, Daniel 3. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego foram exemplos de coragem. Eles não se dobraram ao rei, não endeusaram o rei. E aí o rei falou, então vamos jogar eles na fornalha ardente. E a hora que eles falaram, Daniel 3, 17 e 18. Se o nosso Deus a quem servirmos quiser nos livrar da fornalha, ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantaste. Então o rei queria que ele se dobrasse à imagem de ouro. E eles falaram, olha aqui, nós não vamos nos dobrar. E se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, ele nos livra. Mas mesmo se ele não nos livrar, nós não nos dobraremos. Olha o exemplo de coragem. E aí Daniel na cova dos leões, para de orar 3 vezes ao dia, senão você vai para a cova. Ele continuou orando pro Deus dele, foi para a cova. Paulo enfrentava muitas situações com coragem. Mas Timóteo precisou ser encorajado por Paulo. E quando a gente vê a história de Gideão, em Juízes 6, apareceu um anjo para Gideão e falou, que momento foi esse? Israel estava sendo invadido por uns inimigos, chamados midianitas. E o que Gideão fez? Ele se escondeu. E aí apareceu um anjo para ele e falou, Gideão, você é um homem corajoso, o Senhor está com você. E olha o que Gideão respondeu, meu Senhor, se você está comigo, se você está conosco, cadê onde foram parar aqueles milagres que nossos pais contavam? Como os que aconteceram quando o Senhor libertou eles do Egito, Israel do Egito. Porém agora o Senhor deixou seu povo desamparado, entrega o domínio do destruidor. Então assim, Gideão estava dizendo assim, eu estou passando por isso tudo. Como que você está comigo? E aí então disse o Senhor, com essa força que você tem, avante, liberte Israel do poder dos midianitas. Sou eu que estou enviando você. E Gideão falou, Senhor, como eu posso fazer isso? Minha família é mais pobre, eu sou mais insignificante. E o Senhor falou, eu estou com você.
Você vai e vai destruir os midianitas, todos eles como se fosse um só homem. Então, o que eu quero te dizer? Muitos de nós hoje estamos falando como Gideão. Deus está nos vendo como... Deus nos olha vendo que homem corajoso, que mulher corajosa. Mas nós estamos pensando, cadê Deus? Ele nos amparou. Por que está deixando acontecer isso tudo com o seu povo? Cadê os milagres que a Bíblia fala? E muita gente está entrando nessa contenda com o Senhor. Só que o Senhor é generoso. Ele, em momento nenhum, ficou... Como assim, Gideão? Não, ele falou, vai, Gideão. Você consegue. Eu sou contigo. Você é corajoso. E é isso que o Senhor tem falado com a gente. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor, nessa tarde, vem te dizer, vai, enfrenta. Coragem. Seja encorajado. A minha palavra não falha. Eu e você somos a maioria. O Espírito Santo habita dentro de você. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Como é a destra fiel. A minha palavra não falha. Fala nela. Medita nela dia e noite. Até que se cumpra tudo o que eu te falei. Você é mais que vencedor. Diz a palavra de Deus. Olha essa palavra que eu peguei que o ministro falou. Olha que lindo, olha, ele falou. Eu vi numa ministração, não sei quem foi que falou. Ele falou assim, onde a circunstância encontra a coragem, ela é vencida, ela é resistida e ela foge. Então, a circunstância que se levantar e ver nos seus olhos coragem, ela é vencida, ela é resistida e ela foge. A coragem, ela nos capacita a resistir. E resistir é algo que Deus nos pede na Bíblia. Olha o que diz aqui. Tiago diz em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. E Paulo disse agora em Efésios 6:13. Portanto, tome a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mal. E depois de ter vencido tudo, permaneça inabalável. Olha o que Paulo fala. Resista. Porque você já é mais que vencedor. Porque você vai vencer tudo e vai permanecer inabalável. Agora, Pedro disse em 1 Pedro 5:9, resista-lhe firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os irmãos do mundo. É o que eu falo. Muita gente está pensando, por que eu? Mas todo mundo está passando por pressão. E a palavra é resista. Resista na fé. Resista através da palavra, porque depois de você ter vencido tudo, você vai permanecer inabalável, uma promessa, está escrito. E como estava escrito lá em cima, no começo da ministração, medita na palavra, fala a palavra, medita na palavra de noite até que se cumpra tudo. E uma coisa que vai se cumprir é que você já venceu. O que se levantar, você já venceu, até que se cumpra tudo. Só que a palavra de Deus para você é resista. Resista ao medo, resista à pressão, declara a palavra, medita nela dia e noite. Quando Jesus foi tentado no deserto por 40 dias, que ele jejuou e ficou 40 dias no deserto, Satanás tentou ele com a palavra, pressionou ele com a palavra. E como que Jesus venceu Satanás? Respondendo, resistindo com a palavra. E Satanás tentava, ele falava, Jesus falava, nem só de pão viverá o homem. Você não pode tentar o Senhor seu Deus. E Satanás tentava e ele respondia com a palavra. E depois dele resistir, olha o que diz Mateus 4:11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Só que tem que partir de nós. Tem que partir de nós. Efésios 6:10 diz, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Só que aqui não está dizendo, Deus está te enchendo de força agora. Não, está escrito assim, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos da armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Então o que está dizendo aqui? Se fortaleça. Como que eu me fortaleço? Através da palavra. Medita nela de noite, fala a palavra. Até que se cumpra tudo na sua vida e na sua família. Na sua saúde, tudo que está escrito. Que você se fortaleça no Senhor e revista-se com a armadura de Deus. Como que eu vou me revestir com a armadura de Deus? Na palavra, com a leitura da palavra. A gente vai usar a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé. A gente vai se revestir através do entendimento, do conhecimento, da chave, do segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Quando a gente entende Ele, o sacrifício dele,
Nós somos encorajados. Coragem não é algo que você pode... eu não consigo. Não, coragem é uma ordem. O Senhor fala, não te ordenei ser forte e corajoso. Paulo, tudo que ele pregava, que ele ministrava, era para encorajar as pessoas. E essa é uma tarde de encorajamento. Porque está escrito na palavra. Olha o que está escrito aqui na palavra. Está escrito na palavra em Efésios 1, 19 e 21. A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e botando ele à direita nos céus, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Ou seja, está dizendo aqui que existe uma sobreexcelente grandeza do seu poder em nós, o que cremos. E através de nós opera a força do seu poder. A palavra de Deus diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos nos vivifica. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus está dentro de nós. E existe uma sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre nós. E existe uma força do seu poder sobre nós, os que cremos. Como? Através da chave. Através da palavra. A palavra é a chave que nos encoraja, que nos fortalece, que cria todas as coisas, que criou todas as coisas, onde Deus sustenta o universo, onde Deus nos sustenta. E a palavra tem que se cumprir. Por quê? Porque está escrito que fala a palavra, medita nela de noite, para que se cumpra tudo. É para se cumprir tudo, não é para faltar nada. É para todas as promessas do Senhor se cumprir na nossa vida. Romanos 8, 11. Olha o que diz. Agora, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês. E aquele que ressuscitou ele de dentro dos mortos dará vida ao seu corpo mortal. Ele nos dá vida. E continua escrito, 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, 5. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo. Vocês foram enriquecidos em tudo. Tanto no dom de anunciar o evangelho, como no dom de sabedoria espiritual. Nós já temos o dom de sabedoria espiritual. Só que a chave é Jesus. A chave é a palavra. A gente liga essa ignição da palavra, lê, medita, declara. E esse dom de sabedoria espiritual sobre a nossa vida é iluminado. Nossos olhos de entendimento são iluminados. 1 Coríntios 1, 8. Cristo vai conservá-los firmes até o fim. E não estava escrito? Para a gente ler a palavra... falar a palavra, meditar nela dia e noite, até que se cumpra tudo que está escrito. E está escrito que Cristo vai nos conservar firmes até o fim. A palavra não falha. Se apega na palavra, medita nela dia e noite. Está escrito aqui em Colossenses 2,15, que Cristo despojou todos os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus já venceu. Satanás já é derrotado. O que ele faz é tentar nos impressionar, nos amedrontar, mas a gente tem que responder através do conhecimento da palavra. A gente tem que andar com coragem, porque o Espírito Santo e a palavra nos pede pra gente, Deus nos pede, eu não te mandei eu ser forte e corajoso. Efésios 3, a gente está finalizando já. Efésios 3,16, eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, por meio do Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Paulo orou para isso, para que Deus nos dê poder para que sejamos espiritualmente fortes. 1 Coríntios 16, 13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Sejam homens de coragem e mulheres de coragem, sejam fortes, vigilantes, firmes na fé. Como a gente alimenta a nossa fé? Através do falar, meditar de noite, falar, meditar de noite. A gente vai ficar homens e mulheres de coragem, fortes, diz 1 Coríntios 16, 3. E Gênesis 28, 15 diz, eis que eu sou contigo e te guardarei por onde você for. Te farei tomar esta terra, pois não te deixarei até que esteja cumprido tudo aquilo que eu te prometi. Olha o que o Senhor fala pra gente. Eu estou contigo e eu vou te guardar no seu caminho. E eu farei você tomar posse da sua promessa, da sua terra. E eu não vou te deixar até que se cumpra tudo o que eu falei a seu respeito.
Deus, ele quer que se cumpra todas as promessas sobre a nossa vida. E são promessas que diz que na palavra está escrito que ele levou sobre si todas as enfermidades. Então, para a gente andar em saúde divina, ele quer que isso se cumpra. Ele falou que ele levou toda a maldição de família na cruz. Ah, mas na minha família todo mundo tem enxaqueca. Ah, mas na minha família todo mundo tem câncer. Ah, mas ele levou toda a maldição na cruz. Ele quer que se cumpra tudo. Ele não vai sair do nosso lado se a gente se mantém em fé e lendo a palavra e com a vida dedicada a ele. Tudo vai se cumprir. Então ele levou a doença, ele levou a maldição, ele levou o pecado, ele levou a pobreza, ele se fez pobre para que sejamos ricos. Então ele quer, como o diabo veio para matar e roubar, destruir, Jesus veio para nos dar vida em abundância. Então hoje essa palavra é para um sopro de coragem sobre você. O Espírito Santo está dentro de você te encorajando. A Bíblia te pede, ser forte e corajoso. Eu te ordeno, ser forte e corajoso. Paulo disse aqui, mantenha firme na fé. Sejam homens de coragem, sejam mulheres de coragem. Como que eu me encorajo? Como que eu me fortaleço? É no Senhor. É conhecendo a palavra. Leia a palavra. Conhecer a palavra. E ela te libertará. Te libertará do medo, da ansiedade, da enfermidade, da pobreza. Deus é poderoso. A palavra é o próprio Jesus. Ela é tão poderosa quanto a presença de Jesus. Então, era essa ministração que eu queria trazer para vocês. E eu vou orar agora no final. Pai, cada pessoa que escutou essa palavra até aqui, eu declaro realmente o seu pedido na palavra, que é: não te ordenei tu ser forte e corajoso. Mas você pode estar pensando, como que eu vou ser forte e corajoso? Através de falar a palavra, meditar nela dia e noite. E você vai se fortalecer na força que vem do Senhor. Eu não sei a circunstância que você tem passado. Eu não sei. Mas quando a gente leu ali, quando a circunstância encontra a coragem, ela retrocede. E como está escrito na palavra ali, como Pedro, Paulo e Tiago disseram, resista firme na fé. Porque vai se cumprir tudo que foi prometido sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Então persevera, não retroceda, porque Deus não tem prazer nos que retrocedem, nos que desistam. Eu declaro um encorajamento vindo do céu sobre a sua vida. E eu declaro que você vai cumprir todos os seus dias e todas as promessas você vai ver se cumprindo na sua vida. Tudo que está escrito vai se cumprir na sua vida. No nome de Jesus, amém.